Essa garota maluca de cabelo rosa simplesmente se apaixonou pelo cara nerd, quietão e antissocial da sala. E agora que eles finalmente começaram a ter um relacionamento romântico, a vida desse moleque nerd vai mudar para sempre. A história começa quando a garota chamada Suzuki tá passando maquiagem que só o caramba no rosto, apenas pra ir pra escola. Ela não tá nem aí se vai se atrasar, ficar bonita é a prioridade. Ela fica garantindo que todas as cores estejam nos lugares certos, para não ficar parecendo uma palhaça de tanta maquiagem. E depois de 2 longas horas se embelezando, ela caminha toda animadinha pra escola e cumprimenta literalmente todo mundo que encontra no caminho, como se estivesse competindo para ser a garota mais popular e descolada do colégio. Assim que ela entra na sala de aula, a sua atenção vai rapidamente para o rapaz otaku nerdola. O nome dele é Tani, que costuma sentar ao seu lado. E ao contrário dos outros que ela cumprimentou, ela demora um pouquinho mais para cumprimentar o rapaz. E quando ele responde, ela solta um suspiro de alívio. Antes de sentar, 2 de suas amigas logo aparecem para falar sobre sua maquiagem exagerada, que tá parecendo reboco. Mas ela não se importa e dá uma desculpa esfarrapada para toda a escolha dessa maquiagem maluca. Suzuki não perde tempo e volta a encher o saco do moleque. E sem que as amigas saibam, Suzuki confessa pra gente que na verdade ela está secretamente apaixonada por Tani. E é por isso que ela tá sempre perto dele. Suzuki se apaixonou por Tani porque ele é alguém que fala o que pensa quando precisa, mesmo ele sendo do tipo quieto. E é claro que o fato dele ser um bonitão de dorama não influenciou em nada na decisão dela, pode confiar. Suzuki então se lembrou do dia em que trocaram de lugar e ficando perto de Tani. Aquele foi sem dúvida o melhor dia da vida dela, pois finalmente teve a chance de falar diretamente com o rapaz. Suzuki tá completamente perdida na imaginação, até que suas amigas trazem ela de volta à realidade. Elas fazem uma pergunta e ela acaba incluindo Tani na conversa. Suas amigas então falam para Tani avisá-las se Suzuki estiver incomodando ele, mas por incrível que pareça, o garoto diz que não se importa. E no momento em que Tani solta essas palavras, a cabeça de Suzuki quase explode, como se fosse um balão. Ela tá até se tremendo toda, desejando ter a chance de falar com Tani como ela quiser. Suzuki ainda está se recuperando da explosão emocional quando suas amigas sugerem que elas visitem a sua hamburgueria favorita depois da aula. Ela então fala que infelizmente vai ter que recusar o convite, pois ela tem lição de casa para fazer, mas ao ver a animação em seus rostos, ela não tem escolha a não ser aceitar e ficar com vermelho na matéria. E mais tarde, um dos garotos mais desastrados da turma, Yamada, aparece perguntando a Suzuki se pode copiar sua lição de casa. E sendo a garota humilde que ela é, ela entrega a lição de casa. E durante o almoço, as amigas de Suzuki conversam casualmente sobre Tani, mas qualquer assunto relacionado ao garotão deixa Suzuki em pânico. Em certo momento, ela quase se engasga com a bebida, e quando perguntam o que há de errado, ela inventa uma mentira. Mais tarde naquele dia, Suzuki tá preso no banheiro, pensando em sua vida chata de garota sem atitude e coragem. E antes que ela perceba, quase todo mundo na escola já foi embora. Ela finalmente reúne coragem para ir pra casa, mas tudo vira um caos quando chega ao vestiário e encontra simplesmente Tani. Pra você ter ideia, ela tá quase desmaiando aqui, mas junta coragem e forças para falar com ele, perguntando por que ele tá na escola tão tarde. O rapaz responde que tinha assuntos do comitê para tratar. Suzuki então pergunta qual caminho ele costuma fazer para ir pra casa. Ele então revela todo o seu caminho diário. Suzuki fica completamente surpresa ao perceber que eles fazem praticamente o mesmo trajeto. Ela consegue se recompor e pergunta a Tani se eles podem caminhar um pouquinho juntos. Momentos depois, eles são vistos indo pra casa. Tani continua quietão, com o mesmo carisma de uma porta, enquanto Suzuki começa a disparar perguntas para todos os lados, tentando animar a conversa. Ela continua pulando de um assunto para o outro, até chegar em hamburgueria. Suzuki comenta sobre o tamanho do hambúrguer gigantesco que eles têm, mas de repente percebe que talvez ela esteja falando demais, e que a conversa pode ter ficado muito chata para o garoto Tani. E sem saber o que dizer, ela pergunta de repente se ele toparia comer um hambúrguer podrão com ela. Suzuki fica rapidamente sem reação quando Tani diz que sim. Ela não consegue nem processar o que acabou de acontecer, enquanto tenta descobrir se Tani estava apenas brincando. No entanto, logo percebe que Tani não é esse tipo de pessoa. Suzuki começa a entrar em pânico, tentando encontrar alguma coisa para dizer a Tani para garantir que o momento não morra. E no meio disso tudo, a sua mão toca sem querer na mão de Tani, e ela fica toda vermelhinha como se fosse um tomate. Ela congela de medo, e o rapaz com sua aura de Sigma simplesmente fica encarando sem dizer uma única palavra. Em uma reviravolta inesperada, Tani segura a mão e até chega mais perto. Suzuki quase não conseguia acreditar no que estava acontecendo, pensando que devia estar sonhando, e ao mesmo tempo, ela percebe que sua mão está suando muito de vergonha. Até mesmo seu coração tá batendo tão forte que pode ser ouvido do lado de fora. Ela perde a noção do tempo, até que finalmente chegam na encruzilhada, onde seguem caminhos separados. O garoto solta a mão dela, e é nesse momento que ela finalmente volta à consciência. A partir daí, Suzuki perde completamente a memória, pois não tem ideia do que disse para Tani ou do que ele disse. Suzuki chega em casa e não tem coragem nem de ir para o seu quarto. Simplesmente ela deitou na entrada com os sapatos e é isso aí, até que seu irmão aparece para incomodá-la. E durante o resto da noite, Suzuki continua toda maluquinha, com o cérebro incapaz de processar os acontecimentos incríveis desse dia. Ela sofre ataques de pânico e pensa que não vai dormir nem um pouquinho hoje. Mas aí 30 segundos depois ela dorme como se fosse um hipopótamo. E na manhã seguinte, ela
ela finalmente acorda caindo da cama. Ela pega o celular para ver as horas e percebe que está atrasada. Ela sai correndo do quarto, gritando que sempre chega cedo. E para piorar a situação, ela percebe que é a única pessoa que está em casa e que a sua mãe deixou um bilhete para ela, dizendo que não tem problema se atrasar de vez em quando. E como já está atrasada, Suzuki decide simplesmente fazer suas coisas mais devagar. E quando ela termina, chega tarde e suas amigas dizem que ela deveria ter tirado o dia de folga, já que se fosse para se atrasar tanto assim, era melhor ter ficado em casa. Assim que ela está se sentando, Yamada aparece, fazendo uma pergunta radical e pesada para Suzuki. Ele pergunta se ela e Tani estão namorando, porque um passarinho fofoqueiro viu eles dois voltando para casa juntinhos. Essa pergunta atinge Suzuki em cheio, deixando ela numa situação delicada. Ela não consegue acreditar que seu relacionamento, que ainda nem começou, vai ser arruinado por esses malditos fofoqueiros. E tentando controlar os problemas, ela grita com Yamada, dizendo que não é o que ele tá pensando. Ela nunca iria namorar aquele garoto. Só que aí então, meu amigo, ela disse essas palavras justamente quando Tani entrou na sala de aula. Suzuki congela ao ver Tani pegar seu livro e sair da sala muito quieto. E sem dúvidas, Suzuki percebeu que pode ter acabado de arruinar o relacionamento romântico que ainda estava tentando construir. Enquanto estão na sala de aula, Suzuki continua desconfortável porque Tani escutou ela negando o relacionamento. Desesperada, ela tenta se desculpar com o rapaz na frente de todo mundo, mas não tem coragem para fazer isso. Ao longo do dia, Suzuki continua horrível mentalmente, toda pensativa com essa enrascada. Durante uma partida de esportes, tudo que ela conseguia pensar era no garoto Tani, e na chance dele estar se sentindo péssimo por causa do que ela disse. Quando voltam para a sala de aula, Tani continua fazendo suas coisas, enquanto Suzuki treme em sua cadeira, procurando um jeito de falar com ele. No entanto, ela não consegue esclarecer o mal-entendido enquanto todos estão presentes, o que acaba piorando a situação. Quando o rapaz estava quase indo embora, ele se aproxima de Suzuki, dizendo para ela esquecer os acontecimentos de ontem e pedindo desculpas por ter incomodado. Ao dizer isso, ele se afasta, mas sem perceber, acaba de destruir qualquer esperança que Suzuki ainda tivesse em um relacionamento. A garota continua em silêncio, toda sombria, enquanto toda a turma se diverte com os outros assuntos. Seus amigos se aproximam dela, e é nesse momento que Suzuki finalmente se abre, revelando que está completamente apaixonada por Tani. Seus amigos ficam chocados escutando isso, e Suzuki continua revelando que foi ela quem convidou Tani para ir para casa com ela no dia anterior. Com lágrimas nos olhos, ela pergunta aos amigos o que fez de errado, e Yamada fica apavorado ao perceber que toda a situação entre Suzuki e Tani é realmente séria. E sendo os melhores amigos do mundo, o trio diz para Suzuki ir atrás de Tani, pois ele já está a caminho de casa. Eles a motivam muito, dizendo que ela pode alcançá-lo se correr bastante. Suzuki segue imediatamente o conselho deles e sai correndo, seguindo todo o caminho que o garoto andou. Ao mesmo tempo, o garoto pensa em Suzuki e acredita que foi ele quem interpretou mal toda aquela situação de ontem, porque Suzuki sempre foi gentil com ele. Isso não quer dizer exatamente que seria de um jeito mais romântico. Momentos depois, Suzuki alcança o rapaz e grita, quase explodindo os pulmões, que ama ele. Tani fica chocada ao se virar e ver Suzuki correndo em sua direção. Com lágrimas nos olhos, Suzuki se declara, confessando sobre tudo o que sentia e seu medo de contar a Tani o que realmente queria. Ela solta a bomba para Tani, dizendo que sempre quis que eles ficassem juntos. A confissão choca o rapaz, mas ao mesmo tempo ele tenta ficar posturado e calmo, e diz a Suzuki que ela o deixa muito à vontade e gostaria que a relação fosse mais além. E com essa linda confissão deles dois, tudo finalmente se resolve para eles, resolvendo toda a tensão que os separava. E no dia seguinte, o garoto vai para a escola de boaça, cuidando da sua vida, mas de repente encontra Yamada, que o cumprimenta com a energia de alguém que acabou de ganhar na loteria. O jeito animado desse cara pega Tani de surpresa e imediatamente faz ele pensar se Suzuki teria dito algo sobre eles. E antes que Tani pudesse pensar mais nesse assunto, Yamada deixou escapar assim do nada que já sabia do relacionamento deles. O garoto Tani explica que não tinha intenção de contar para ninguém, pois queria proteger a boa reputação de Suzuki e evitar fofocas desnecessárias. Yamada ignora isso sem pensar muito e diz para ele não se preocupar, revelando que Suzuki já havia declarado seu amor por Tani para todo mundo no dia anterior. Ele explica que a reputação de Suzuki nunca esteve em perigo. Na verdade, a moral e popularidade de Tani disparou graças àquela confissão ousada. Ouvir isso deixa Tani um pouco sem jeito, se achando galã e também mulherengo. Ele acaba elogiando Yamada por ser tão extrovertido e confiante. Yamada aceita o elogio felizão e entrega um doce para Tani como forma de recompensa. Enquanto isso, de volta à sala de aula, Suzuki está se divertindo muito, enquanto conversa com suas amigas sobre um romance colegial. Embora esteja completamente envolvida na história de amor dramática, as suas amigas chamadas Satou e Watanabe estão mais interessadas em saber notícias sobre ela e Tani. As duas começam a comentar como Suzuki costuma criar conversas inteiras sozinha, sempre que está com Tani. Watanabe até chega a oferecer um aplicativo que pode ajudá-la a ter conversas melhores. Enquanto Suzuki está lendo tudo, a realidade atinge ela em cheio, e ela percebe que, basicamente, passou a maior parte do tempo em que conversou com Tani como se fosse uma garota folgada que intimidava os outros. Ela também percebe que talvez o relacionamento deles seja tóxico, e só de pensar nisso, ela se sente tomada por uma mistura confusa de empolgação e medo. E depois de ficar um pouco indecisa, Suzuki de repente toma uma decisão e jura se tornar a namorada perfeita. E quando Satou pergunta como diabos ela vai conseguir fazer
fazer isso, Suzuki congela ao perceber que não tem absolutamente nenhum plano, e no fim, ela decide que a estratégia mais segura é pedir para Tani acompanhá-la até em casa novamente, e depois que Tani chega na sala de aula, Satou pergunta se ele se sente confortável com a presença delas por perto, e Tani responde que não tem problema nenhum com isso. Suzuki está insatisfeita com a resposta dele, mas no momento em que ele se inclina para frente e pergunta o que deveria ter dito, ela entra em pânico, e vendo isso, Satou incentiva ela a fazer o que haviam combinado antes. Suzuki tenta desistir no começo, mas depois de um pouquinho de pressão, ela faz uma carinha de gatinha e pergunta para Tani se eles podem ir para casa juntos depois da aula. Então, eles saem da sala com Suzuki marchando como se fosse um soldado. Ela cumprimenta todo mundo que encontra no meio do caminho, fazendo as pessoas se perguntarem por que ela anda como se fosse uma garota doidinha da cabeça. Lá atrás, os amigos dela estão observando tudo, com Yamada dizendo como Tani consegue ser praticamente invisível para os outros. Assim que eles saem da escola, um silêncio constrangedor nasce entre eles, e Suzuki fica pensando no que dizer. Ela percebe que Tani está tentando se aproximar, então ela decide aproveitar a situação, mas ele de repente recua, deixando ela na mão. Poucos instantes depois, eles chegam até uma encruzilhada, e Suzuki se despede de Tani, mas de repente segura a mão dela e pergunta se ela pode ficar mais alguns minutinhos. Com isso, eles vão até um parque, onde ele explica como Yamada chegou nele mais cedo naquela manhã. Tani admite que estava confuso sobre esconder o relacionamento deles dos outros, o que faz Suzuki se desculpar rapidamente por tornar tudo público sem a permissão dele, e para sua surpresa, Tani confessa que não se importa nem um pouco. Suzuki então percebe que talvez tenha se deixado levar demais por si mesma, sem prestar atenção nos sentimentos dele, e com uma determinação que nasceu assim do nada, ela declara com ousadia o quanto deseja contar ao mundo inteiro sobre eles dois. A informação deixa Tani chocado, e o rapaz, com muita coragem, a convida para o encontro. Eles caem na gargalhada quando ambos recomendam exatamente a mesma hamburgueria. O rapaz então tenta procurar outras ideias de lugares para sair, mas fica congelado de vergonha por causa do seu histórico de navegação, que ela acabou vendo. É mostrado que ele tinha pesquisado um tutorial sobre como conversar com uma garota. Ele tenta fugir de tanta vergonha, mas ela alcança o rapaz, dizendo que ele é muito adorável e fofinho. Enquanto Suzuki aproveita o momento, Tani deseja poder afundar a cabeça no chão, igual avestruz assustado. Então, inesperadamente ele se inclina e sussurra o quanto ama ela. E a garota quase desmaia. E depois, quando eles estão voltando para casa, ela reclama de dor de garganta, enquanto ainda está conversando sozinha, toda maluquinha. E Tani oferece uma balinha de menta. No dia seguinte, Suzuki está muito radiante e feliz, e conta muito alegre para as amigas sobre seu primeiro encontro com Tani, que vai acontecer em breve. Satou recomenda que ela tire várias fotos durante o encontro, mas Suzuki se recusa porque geralmente ela fica parecendo uma psicopata nas fotos. E depois da escola, ela se depara com mais uma crise de pânico, enquanto encara o guarda-roupa, sem conseguir decidir o que vai vestir. No dia seguinte, ela estava tão ansiosa que chegou ao ponto de encontro 30 minutos antes. Enquanto espera, ela fica suando pra caramba e pensa em esperar dentro de um restaurante. Mas aí então, mais uma vez, ela entra em pânico ao pensar que pode perder Tani de vista se ela ficar ali dentro. Nesse instante, o garoto aparece, vestindo suas roupas que parecem bastante a porcaria do uniforme da escola. Mas na opinião dela, Suzuki estava achando ele muito melhor do que uma celebridade de K-pop. Ele havia chegado 20 minutos antes para que ela não precisasse esperar, apenas para no final descobrir que ela havia chegado antes dele. E um pouco depois, eles chegam na lanchonete e Suzuki pega seu podrão muito animada. Mas então, de repente, ela fica meio pensativa ao se lembrar de como ela sempre fica feiosa e com uma aparência terrível enquanto come. E observando o jeito estiloso e delicado de Tani comendo, isso a faz pensar demais, levando a garota a dar pequenas mordidas de forma desajeitada, pegando só a alface. E percebendo seu desconforto, Tani manda ela ficar tranquila e ser ela mesma. E Suzuki rapidamente lasca um mordidão e devora o hambúrguer como se fosse um urso faminto. Logo após comerem, Suzuki arrasta Tani pelo shopping para passearem antes do filme começar. E depois de um tempo, eles vão para o cinema. E o rapaz percebe que ela tá lançando olhares de fininho para ele. E ela fica extremamente envergonhada quando ele pergunta o que ela tá olhando. E durante o filme, Suzuki acaba chorando durante quase toda a exibição, enquanto Tani observa completamente calmo e posturado. E depois de umas 2 horas nessa sala, assim que o filme termina, Suzuki corre rapidamente para o banheiro para retocar a maquiagem que ficou toda zoada por causa do choro. E ao sair, ela vê o rapaz parado bem na frente de uma cabine de fotos. E ela se pergunta se essa é a grande chance de tirar fotos como sua amiga sugeriu. Mas a timidez e nervosismo tá dominando. Tani então tira ela do transe, sugerindo que eles deem uma olhada em uma loja de presentes. Ele explica que eles deveriam escolher itens combinando para se lembrarem do seu primeiro encontro. E isso deixa Suzuki muito radiante, porque isso significa que vai ter muito mais. E depois eles se sentam para descansar. Suzuki começa a falar sem parar sobre o filme, mas não consegue se lembrar do nome de nenhum dos personagens. Enquanto ela fala sem parar igual doida, Tani, muito calmo, completa os nomes que faltam, deixando a garota impressionada com a sua memória. No entanto, ela percebe que ele não entendeu de verdade o filme e provoca ele por isso. Tani se desculpa rapidamente e Suzuki do nada se sente mal, se perguntando se ele realmente gostou do filme. E no caminho de volta para casa, ela se sente satisfeita porque realmente gostou muito do encontro, mas aos poucos ela percebe que tudo que eles fizeram foi em grande parte
parte o que ela queria. E após descerem do trem, os dois caminham em completo silêncio. Suzuki está querendo que essa estrada para casa fosse eterna, para que eles pudessem andar juntinhos para todo sempre. E agindo por impulso, ela do nada agarra a mão de Tani, apenas para soltá-la rapidamente. Mas antes que ela possa se afastar, Tani segura sua mão com firmeza. Eles continuam caminhando com um silêncio constrangedor entre eles. Suzuki começa a balançar o braço e, para quebrar o silêncio, diz a ele que se divertiu muito no encontro. Ela então se desculpa por não ter dado atenção ao que ele gosta para fazer nesse encontro também. Tani, posturado como sempre, diz a ela que mesmo que tudo que ele fez foi o que ela gosta, ele ainda se divertiu bastante, simplesmente por estar ao lado dela. Ele explica que esse tipo de aventura geralmente não é o estilo dele, mas ao lado dela, ele não se importa em fazer coisas diferentes, contanto que ela esteja perto. Ouvir essa confissão sincera causa nela uma onda de entusiasmo, e sem pensar, ela solta a notícia de que quer tirar uma foto com ele. O rapaz concorda na mesma hora, e Suzuki se posiciona e diz o que fazer, e depois de tirar a foto, ela se despede. Mas aí ela para quando percebe que ele está encarando ela. Para seu espanto, Tani comenta que gosta muito de pandas, enquanto olha para a blusa dela, fazendo que Suzuki saia correndo, completamente sem jeito. Ela chega em casa ainda presa nos pensamentos de felicidade, e corre para o quarto para ver a foto, mas fica completamente bolada de raiva, ao perceber que ela ficou parecendo até um dinossauro sorrindo. No dia seguinte, a amiga de Suzuki, chamada Azuma, pergunta a ela sobre esse bichinho de pelúcia novo, e fica surpresa ao saber que foi Tani quem deu pra ela. Ela fica ainda mais chocada ao descobrir que eles estão namorando agora. Azuma então conta que está com um pouquinho de ciúmes, porque ela tem dedo podre e pouquíssima sorte com seus antigos namorados idiotas, e nesse momento, elas entram e se juntam aos outros para falar sobre conversinhas de novela. Suzuki explica toda alegre que gosta de alguém com uma aura de bad boy. Então conhecemos Taira, um fracassado que fica fazendo pose como se fosse o Ayano Koji. Ele só é a tristeza, que luta contra um tipo de crise de identidade. E ele fica pensativo enquanto reflete sobre tipos de namorados. E ele percebe que as garotas só querem saber de namorar caras populares. Suzuki corre para cumprimentar Tani, depois de Yamada lembrar que ela ainda tem um namorado para dar atenção. Taira é o último do grupo de amigos a descobrir a novidade sobre esse relacionamento, mas ele não consegue entender essa mistura bizarra de pessoas. Basicamente, ele acha que Tani é um nerdola fracassado igual ele, e muito diferente do tipo de ideal de Suzuki. Ele acha ainda mais estranho que todos os amigos de Suzuki agora se sintam mais à vontade conversando com Tani. Mais tarde ele pergunta a Suzuki por que foi que ela escolheu ser a parceira daquele nerd, e ela simplesmente diz que Tani é um cara muito legal. E como Taira está muito desconfiado dessa mentirada, eles decidem deixar o assunto por isso mesmo. E após a conversa com Taira, Suzuki provoca Tani de brincadeira com latas de refrigerante, enquanto Taira tá observando tudo, chocado e sem entender porcaria nenhuma. E depois Suzuki tá conversando com Watanabe, então Yamada entra correndo, implorando pelo dever de casa de Suzuki. Ele rapidamente muda de assunto e pede para Tani, mas antes que Suzuki possa impedi-lo de usar o seu namorado, Tani já tirou o dever de casa para ajudá-lo. O cara lá atrás já tá enojado com o fato de que os amigos de Suzuki já estarem se aproveitando do namorado nerd dela. Ele parece ser o único do grupo com dificuldades para aceitar essa nova relação de princesa e plebeu. E depois da escola, Taira continua a lidar com sua crise de identidade, até que Asuma se aproxima dele. Ele fica ignorando e continua com seus pensamentos malucos para desvendar a mente das pessoas, quando então Suzuki e também Tani passam por ele a caminho de casa. A cena deles caminhando juntos tão carinhosamente impressiona Taira. Enquanto isso, Tani decide conversar com Suzuki sobre seu tipo ideal de cara, e ela descobre que ele estava escutando a conversa deles mais cedo. Ela tá querendo saber se o fato dela gostar de bad boys incomoda ele, mas Tani diz que não, fazendo ela começar a rir de repente. Ela explica que tem vários tipos de sentimentos por várias pessoas diferentes, e Tani simplesmente se encaixa em um deles. E mesmo sem entender, o garoto aceita a explicação dela ao se lembrar de que ela costumava chamá-lo de fofinho. Tani enfrenta essa ansiedade e insegurança por causa da explicação de Suzuki, e na real ele já tá em outro nível, tendo até pesadelos por causa disso. E para piorar a situação, a sua avó também chama ele de fofinho, fazendo o rapaz se perguntar se é assim que Suzuki enxerga ele. O garoto pensa que, se na visão dela, uma pessoa legal é uma pessoa forte, então ele está muito longe disso, até porque seus ossos magricelos não aguentam nada. Em outro lugar, Suzuki e seu irmão estão discutindo sobre quem vai usar o banheiro, e então depois ele deixa ela perto da escola com sua moto chamativa. Tani fica com ciúmes vendo eles, e Asuma aparece de repente ao lado dele. Ela entende o que o rapaz está pensando, e chama Suzuki para ajudá-lo a sair de seu sofrimento. Suzuki rapidamente arruma seu cabelo horrível, e depois da pequena conversa com Asuma, Tani fica aliviada ao saber que aquele cara da moto era o irmão mais velho de Suzuki. E no caminho da escola, as duas acabam descobrindo que Tani é filho único criado por avó, o que finalmente faz todo sentido para elas. Nesse momento, Taira fica chocada ao ver Tani no meio de duas meninas bonitas, dando início à sua cabeça maluca sobre os pensamentos de crise de identidade. E depois da aula, Suzuki fica chateado ao saber que Tani vai ter que fazer tarefas na biblioteca, e depois de dizer a Tani que iria para casa sozinha, Suzuki entra de fininho na biblioteca como se fosse um ninja 100% escondido. E é lógico que Tani percebe ela, e a garota explica, meio sem jeito, que só queria ver como era a
biblioteca. Acontece que ela nunca tinha entrado em uma biblioteca na vida, então ela fica preocupada que ele possa chamá-la de perseguidora e stalker. Mas o rapaz manda ela ficar de boa, dizendo que não tem problema. Tani fica feliz em vê-la, mas não queria fazê-la ficar esperando muito tempo. Então disse que ela pode ir embora se ficar entediada. Suzuki entende errado, pensando que ele quer se livrar dela. Então com isso, ela decide dar espaço. Ela se sente muito mal por ser muito grudenta, e Tani percebe que ela pode ter entendido errado o que ele disse. Então o rapaz diz que ela pode esperá-lo até a biblioteca fechar à noite. Suzuki está vendo um arco-íris de tão feliz que tá, e começa a ler um livro enquanto espera por ele. E ao mesmo tempo, o garoto acaba vendo outra pessoa introvertida lendo vários livros sobre como conversar com as pessoas, e seus olhares se batem e os dois desviam a cabeça rapidamente. Tani começa a pensar em Suzuki, em como ele é péssimo em expressar seus sentimentos por ela. Mais tarde, enquanto esperava Tani terminar do lado de fora, Suzuki acaba vendo seu professor andando em uma bicicleta minúscula, e fica zombando com a cara dele por causa disso. Quando Tani chega, ela conta a ele sobre o que aconteceu, e fica dando risada sem parar, imaginando um cara grande pra caramba andando em um filhote de bicicleta, que tinha rodas do tamanho de uma panqueca. Ela diz ao rapaz que acha o professor muito adorável, mas ele não entendeu a piada. Tani então pergunta a Suzuki o que ela quer dizer quando sempre chama os outros de adoráveis. Ele entende que gatos são adoráveis, mas não consegue ver como que um professor em uma bike pode ser considerado adorável. E depois de pensar um pouco, Suzuki explica que usa isso como um jeito carinhoso. Mais tarde, eles param na encruzilhada de sempre, e Suzuki exibe toda orgulhosa o livro que pegou na biblioteca. Ela diz a Tani que vai visitar a biblioteca com mais frequência, e Tani conta que já leu esse livro. Ela fica feliz porque agora eles podem ter mais assuntos em comum para conversar. A garota pede que ele recomende mais livros para ela ler, mesmo que seus gostos literários sejam bem diferentes. Suzuki explica que quer que eles tenham algo em comum e também conheçam as preferências um do outro. Depois que ela termina de explicar, Tani se emociona e a energia entre eles de repente fica pesada. O coração de Suzuki dispara igual canhão quando Tani toca seu rosto suavemente. Ele conta que mesmo que ele nunca possa ser o tipo de cara ideal para ela, ele ainda vai fazer o coração dela palpitar de vez em quando. Suzuki fica vermelho igual pimentão quando ele segura o rosto dela entre as mãos, dizendo que ela é adorável. Nesse instante, ela se esquece até de como respirar, respondendo apenas como se fosse um robô quando ele fala com ela. E de volta para casa, Tani acaricia o rosto do gato dele do mesmo jeito que fez com Suzuki, enquanto Suzuki ainda está toda felizinha por causa dele. No dia seguinte, Yamada cumprimenta a Tani com um jeito barulhento de sempre, e Taira aparece como se fosse um fantasma. Ele conta para o rapaz sobre sua conversa com Suzuki, e como ela falou dele como se fosse um cara adorável. A reação quieta de Tani impressionou Taira, pois ele esperava que o rapaz ficasse radiante por ter recebido um elogio como aquele de sua namorada. Taira então enfrenta outra crise quando Tani de repente chama ele de boa pessoa, e por causa dessa resposta, Yamada já pensa que Taira é um maluco da cabeça. E mais tarde, as meninas estão vendo Tani sorrindo enquanto conversa com os garotos, e o fato de Tani estar sorrindo deixa todas elas chocadas, pois ele nunca sorriu antes. Suzuki sente muito ciúmes e tá querendo ter 100% dos momentos com Tani. Ela acredita ser muito mais engraçada que aqueles meninos bobalhões, mas Tani nunca sorriu, ou sequer deu risada de suas piadas. E com a chegada do verão, Suzuki conversa com Tani sobre seus planos de ir a um festival. Watanabe recomenda que ela use um vestido tradicional japonês, chamado yukata, e Suzuki gostou muito da ideia. Toda sua animação, porém, desaparece quando sua amiga tá lembrando das provas que estão se aproximando, e pelo resto do dia, Suzuki fica mal-humorada por causa das provas, mas de repente começa a pensar sobre comida para escapar da realidade, e até arrasta Tani para a conversa. Os dois brincalhões do grupo, Watanabe e Yamada, chegam animados até Suzuki lembrar eles das provas. Suzuki então convida os dois para uma sessão de estudos. Yamada diz a Tani para se juntar a eles, mas ele recusa, e depois que ele sai, Suzuki explica que Tani não pode comparecer porque ele está de plantão na biblioteca. Seus amigos então dão a ideia de fazerem um grupo de estudos na biblioteca para fazer companhia para Tani, e lá na biblioteca, os amigos dela são muito burros para entender as perguntas da matéria, então pedem ajuda para o rapaz. Satou percebe Suzuki corando, e Suzuki explica que se sente muito feliz vendo seus amigos se darem muito bem com seu namorado. A amiga dela tá percebendo que, apesar das diferenças, seus amigos superaram barreiras para criar laços com Tani, e se pergunta se ela também pode fazer o mesmo. Suzuki acredita que Satou também consegue, e Amanda fica relaxada e despreocupada, dizendo que ela e Tani são bastante parecidos. Quando Watanabe volta depois de estudar com Tani, ela provoca Suzuki sobre um relacionamento dela com Tani, fazendo Suzuki sair correndo, envergonhada. E depois o grupo vai para casa, e Satou pede desculpas a Tani pelo seu grupo de amigos barulhento. Tani comenta que foi muito divertido ter mais gente lá na biblioteca, e Amada recomenda que eles comam alguma coisa antes de irem para casa, enquanto Suzuki provoca Tani por dizer o nome de um lanche de um jeito errado. Satou também entra na brincadeira, finalmente se sentindo à vontade perto do namorado da amiga. Logo depois, o grupo aproveita a refeição antes de irem para casa. Naquela noite, Suzuki tá com uma testa imensa e acaba encontrando um folheto de uma nova loja no bairro e decide visitá-la. Ela sai correndo, mas a sua mãe e irmão estão querendo que ela ajude nas compras de casa, e na loja,
Suzuki encontra Yamada no caminho, e eles ficam zoando um com a cara do outro por estarem vestidos como moradores de rua. E depois, dentro da loja, eles encontram Taira muito mal-humorado, tudo porque ele detesta trabalhar. Suzuki fica constrangida comprando papel higiênico na frente dos seus amigos, mas eles não se importam. Logo depois, ela e também Yamada saem do local e ficam parados na frente da loja. Suzuki fala que gosta muito do cheiro da chuva, mas fica frustrada quando Yamada não entendeu o jeito maluquinho dela. Nesse instante, uma motocicleta se aproxima e os dois fogem pensando que é a polícia, mas é apenas o Watanabe. Ela fica zoando com a cara de Suzuki por não estar bem vestida, principalmente porque esse também é o bairro de Tani. Ela fala confiante que sabe que ele mora aqui, mas ele nunca sairia de casa tão tarde da noite. Enquanto ela fica falando sem fechar a matraca, o namorado dela chega na loja e Suzuki usa seu feitiço de teleporte sumidão. O rapaz tenta encontrá-la, mas Watanabe e Yamada ficam distraindo ele. Tudo para dar tempo para Suzuki escapar. E apesar de todos os seus esforços, Tani ainda alcança Suzuki, que tá correndo mais devagar que um bicho preguiça. E do nada, Tani chega de bicicleta e pergunta por que ela fugiu. E Suzuki explica que ela não tá querendo estragar a imagem perfeita que ele tem dela. Tani não entende porque os outros podem vê-la assim, mas ele não. Então Suzuki explica que ela quer que ele a veja sempre como uma garota linda e sem defeitos. Mas o rapaz conta que não se importa de ver ela assim toda desarrumada. Suzuki ainda tá querendo manter sua aparência impecável na frente dele. Poucos momentos depois, Tani tá levando ela para dar uma volta, enquanto ele diz que gosta muito do cheiro da chuva. Isso faz Suzuki ficar vermelhinha toda corada, porque finalmente encontrou alguém que entende suas preferências. Mas aí Suzuki do nada pula da bike quando uma moto da polícia passa do lado. O policial avisa ela para não ficar andando por aí sem rumo durante a noite. Tani fica confuso porque o policial até chama Suzuki pelo nome, o que significa que ela é uma criminosa que sempre dá trabalho. E depois que as tão esperadas provas do meio de semestre terminam, Suzuki tá esperando muito ansiosa seu encontro no festival de verão com Tani. Watanabe e Satou recomendam ela para não se conter em seu relacionamento, mas também avisa para ela não se deixar levar pela animação do momento como se fosse uma garota idiota apaixonada. E Suzuki jura por sua família que nunca vai se deixar levar. E no dia do festival, Suzuki chega no encontro vestindo yukata e parecendo extremamente nervosa. Ela passou o dia todo provando roupas e pensando demais em cada detalhe, e agora de alguma forma ela se sente ainda menos confiante do que antes. Mas aí todo seu esforço é recompensado quando Tani elogia sua incrível beleza, dizendo que ela está maravilhosa. Suzuki quase se esquece de como respirar, já que as pessoas geralmente a chamam de fofa, mas nunca de bonita. E enquanto estão indo curtir o festival, Suzuki segura o braço de Tani para que não se separem na multidão, mas Tani com muito carinho pega sua mão, fazendo ela dar risada sem parar igual maluca. E logo, os dois pombinhos se misturam completamente no clima do festival. E Suzuki tá se esquecendo completamente do aviso da amiga sobre ter mais autocontrole. Tani está cobrindo ela de elogios sem parar, e fica ainda mais difícil para Suzuki controlar seu coração para não explodir. Enquanto ficam agindo de forma melosa na rua, ela percebe outro casal que tá agindo de forma ainda mais diferenciada em público, e mesmo chocada, uma parte dela tá querendo fazer o mesmo com Tani. E com isso, a garota Suzuki começa a se sentir envergonhada ao se lembrar de como se deixou levar o dia todo, parecendo mais uma menininha apaixonada. E mais tarde, o rapaz tá levando ela para um caminho mais tranquilo, fazendo Suzuki suspeitar que ele possa estar levando ela para um lugar mais deserto e lascar um beijão. No entanto, ele apenas a leva para um terraço, onde várias outras pessoas estão reunidas, e assim que chegam na beirada, um silêncio constrangedor acontece entre eles mais uma vez. Suzuki se pergunta o que fazer a seguir ou como reagir, mas escuta alguém falar sobre o show de fogos de artifício. Nesse instante, os fogos começam, e Suzuki percebe que Tani trouxe ela até aqui para ver os fogos da cidade vizinha. Ela agradece ao rapaz e tenta tirar uma foto, mas eles estão muito longe e fica uma grande porcaria. De repente, o celular dela escorrega, e os dois, por puro reflexo, estendem a mão para pegá-lo. No calor do momento, Suzuki e Tani ficam muito próximos, mas se afastam rapidamente, estragando todo o momento. Mesmo assim, esses poucos segundos são suficientes para deixar Suzuki nervosa, e ela percebe que, na verdade, tá querendo se aproximar ainda mais do garoto. E nesse instante, Tani a traz de volta para a realidade, prometendo levá-la para ver os fogos de artifício de mais perto no ano que vem. Suzuki fica animada escutando isso, pois significa que Tani colocou ela em seus planos para o futuro, no próximo ano. No dia seguinte, Suzuki chega toda animada contando para as amigas sobre o encontro perfeito que teve com Tani no festival. Enquanto isso, em outro canto da sala, uma garota tímida chamada Nishi escuta tudo escondida, quase morrendo segurando o riso sozinha, igual a NPC tentando não chamar atenção. A garota Nishi é extremamente desajeitada socialmente e pensa em excesso antes de falar qualquer coisa, e na prática, ela precisa fazer um cálculo mental de 300 etapas só para conseguir responder um simples bom dia. A única pessoa com quem ela consegue conversar normalmente é a sua melhor amiga
amiga, Honda. Então, ela começa a explicar todo o sofrimento psicológico que passa. Sempre que tenta puxar assunto com alguém, Honda até tenta dar algumas dicas úteis, mas Nishi simplesmente trava, principalmente quando precisa falar com algum garoto. Depois disso, ela comenta sobre Tani, dizendo que antes achava que ele era muito parecido com ela, mais quieto e fechado. Só que ultimamente ele anda sempre cercado por vários colegas diferentes, e isso começou a incomodá-la bastante. Honda percebe na mesma hora o que está acontecendo, e diz que talvez Nishi esteja com ciúmes dele, porque Tani consegue conversar naturalmente com qualquer grupo de pessoas. É exatamente o tipo de habilidade social que ela queria ter desesperadamente. Após pensar melhor, Nishi percebe que Honda estava correta. Na verdade, ela tinha inveja da facilidade que Tani tem para socializar e queria conseguir fazer parte daquele grupinho divertido também. Ela então se lembra do momento vergonhoso que Yamada pegou ela rindo escondida na biblioteca, e após passar o resto das aulas entrando em curto-circuito mental, a garota Nishi conta que, por enquanto, ela vai continuar quietinha no canto dela, em vez de tentar se aproximar de pessoas que considera muito acima do seu nível social. Só que nesse instante, o próprio Yamada aparece na sala para pegar um caderno emprestado com Honda, deixando Nishi quase entrando em estado crítico de ansiedade. Durante a conversa, Yamada percebe que ela também coleciona figurinhas de pão, o mesmo passatempo maluco dele. Na mesma hora, o garoto fica empolgado e começa a falar igual metralhadora desgovernada sobre o assunto. Nishi acaba achando aquilo engraçado e começa a dar risada naturalmente, mas assim que Yamada percebe que ela tá rindo, olha diretamente pra ela. A garota imediatamente se encolhe, igual um tatu bola, assustado. Logo depois, Suzuki entra na sala, fazendo barulho como sempre, e pede ajuda para Yamada pegar um inseto que está na sala de aula. Antes de sair, ela ainda fica provocando o garoto, dizendo que ele finalmente estava conversando com uma garota bonita. Depois que os dois vão embora, Honda explica para Nishi que aqueles delinquentes perigosíssimos de quem ela estava falando eram literalmente Suzuki e Yamada. Ela também conta que Yamada não é nenhum delinquente e que os dois já estudaram juntos antes. Aparentemente, Yamada tem um gosto extremamente específico. Ele simplesmente adora pessoas estranhas e quietinhas, que riem das piadas idiotas dele. E pior ainda, quando ele percebe que alguém tá rindo, ele acaba ficando completamente obcecado pela pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu quando viu Nishi dando risada escondida na biblioteca. Após aquele dia, Yamada começou a aparecer na sala dela com muita frequência, utilizando Honda como desculpa, e de vez em quando ele tenta incluir Nishi nas conversas, mas toda vez ela trava completamente e se fecham com um caracol, levando susto. Honda, porém, percebe exatamente o que Yamada está tentando fazer, e começa a achar que ele talvez seja a pessoa perfeita para ajudar Nishi a superar toda essa fobia social absurda. Além disso, antes de ir embora, Yamada sempre deixa algumas figurinhas de pão para aumentar a coleção dela, e mesmo assim, a garota Honda fica achando que essa estratégia dos dois é dolorosamente burra e também lenta, basicamente um romance movido a figurinhas de pão. Mais tarde, depois de um discurso gigantesco e insuportável de um velho rabugento da escola, Suzuki e o resto da turma já estão completamente sem energia para viver. Então Yamada surge do nada, perguntando como é que se faz para conquistar uma garota, imediatamente criando o entretenimento que faltava naquele lugar. Suzuki e Azuma começam a jogar várias ideias diferentes, sugerindo formas dele conseguir o contato dessa garota. Só que então Taira corta o clima todo, dizendo que um cara pedir o número de uma garota assim do nada pode parecer meio assustador. A situação fica ainda pior quando Yamada admite que nem sabe se realmente gosta dela desse jeito. Só que depois de pensar um pouco mais, ele fala que talvez aquilo esteja começando a virar amor. Na mesma hora, Suzuki e o resto do grupo entram completamente na onda e começam a apoiar a suposta nova paixão de Yamada como se fosse o maior evento romântico do século. Mais tarde, Yamada aparece novamente na sala de Nishi e, sem enrolação nenhuma, simplesmente pede contato dela assim na lata. O problema é que isso faz Nishi começar a tremer inteira, igual um celular vibrando no silencioso. Até a própria Honda fica em choque, porque definitivamente não esperava que Yamada fosse tão atacante assim. E depois de travar mentalmente por alguns segundos, a garota Nishi entrega seu contato toda tremendo, enquanto Honda continua processando a cena como se tivesse acabado de presenciar um evento histórico impossível. Mais tarde, depois da aula, Suzuki liga escondida para Tani e chama ele para passar um tempinho juntos na biblioteca no dia seguinte. Ela está sussurrando igual agente secreto em missão. Quando Tani pergunta o motivo disso tudo, Suzuki explica que as paredes da casa dela são muito finas e que ela não tá querendo correr o risco do seu irmão descobrir sobre seu namoro. No dia seguinte, Tani avisa sua mãe que vai para a biblioteca. E claro que ele não conta a parte de que está fazendo isso para se encontrar com sua namorada. No caminho, Suzuki aparece e os dois seguem juntos até a biblioteca. O único problema é que o lugar está completamente lotado e não existe sequer um único assento vazio sobrando. Suzuki então recomenda que eles estudem em alguma cafeteria, mas Tani simplesmente diz que seria mais fácil irem para casa, já que fica bem perto daqui. No mesmo instante, Suzuki entra em pânico absoluto. Na cabeça dela, ela não está preparada psicologicamente e nem espiritualmente para conhecer os sogros daquele jeito. Só que o rapaz percebe o desespero dela e já avisa que não tem ninguém em casa além dos dois. Infelizmente, isso consegue piorar ainda mais a situação, porque agora sim a imaginação de Suzuki simplesmente começa a sair do
controle e entra em território proibido para menores de idade. Mesmo assim, quando chegam lá, Suzuki fica até meio que decepcionada, porque Tani literalmente só consegue estudar normalmente. Ele não tá fazendo nada de suspeito, igual naqueles romances que ela costuma ler. Os dois ficam estudando em silêncio, até o estômago de Suzuki começar a roncar. Então o rapaz prepara uma comida para ela. Enquanto comem juntos, Suzuki pergunta se a família dele já sabe sobre o namoro dos dois. O garoto Tani responde que ainda não contou nada, mas diz que pode falar sobre ela se quiser. Só que Suzuki imediatamente manda ele deixar isso quieto por enquanto. Durante o almoço, Tani volta pro quarto e Suzuki interpreta aquilo como se fosse o momento perfeito para ativar seu modo investigadora profissional. Então ela começa a bisbilhotar tudo ao redor, enquanto segue ele pela casa. Durante a exploração, Suzuki descobre que Tani mora com a avó e até começa a folhear o anuário antigo dele na escola. E em certo momento, ela se aproxima repentinamente do rosto dele, deixando Tani completamente sem reação e até esquecendo como é que se respira. Só que toda a expectativa dele é destruída segundos depois, quando percebe que Suzuki estava muito mais interessada no gatinho fofo atrás dele. E depois de brincar um pouquinho com o gato, Suzuki decide finalmente ir embora. Só que enquanto está distraído do lado de fora, quase tropeça. Tani consegue segurá-la bem na hora exata que a avó dele aparece, encontrando os dois em uma posição extremamente suspeita. Suzuki tenta cumprimentar a senhora educadamente, mas trava no meio da frase porque não sabe explicar exatamente qual é a relação entre eles. O clima fica absurdamente estranho por alguns segundos, até que Tani resolve acabar logo com o sofrimento e apresenta Suzuki oficialmente como sendo a sua grande namorada. A vovó dele fica toda feliz ao ver que ele virou mocinho e ainda colhe alguns vegetais da horta para Suzuki levar para casa. E quando ela finalmente chega em casa, Suzuki finalmente cria coragem e conta pra mãe que está namorando, só que implora desesperadamente para que ela não conte nada nem pro papai e nem pro irmão. A mãe dela concorda e ainda diz que gostaria de conhecer esse rapaz em breve. Enquanto isso, a avó do garoto está radiante por finalmente ter conhecido a namorada do neto. Depois que as férias de verão finalmente acabam, os alunos começam os preparativos para o festival cultural da escola. A turma de Suzuki acaba ficando responsável pela área de comida do evento. Durante os preparativos, Suzuki conta toda animada para Asuma e Yamada sobre o encontro incrível que ela teve com Tani nas férias. Mais tarde, Yamada admite que não conseguiu fazer praticamente nenhum progresso com Nishi durante o verão inteiro, deixando Suzuki e Azuma completamente decepcionados com a incompetência romântica dele. Enquanto isso, em outro lugar, a garota Nishi desabafa com Honda sobre as conversas estranhas que ela e Yamada tiveram por mensagem durante as férias. Honda simplesmente recomenda ignorar tudo aquilo, mas Nishi se recusa, dizendo que o problema é a própria timidez dela que torna tudo estranho e desconfortável. Ela explica que Yamada até tentou ligar pra ela nas férias, mas foi ela quem recusou. O problema é que isso só deixou o clima entre os dois ainda mais esquisito. E de volta à sala de aula, Azuma e Suzuki continuam analisando a vida amorosa fracassada de Yamada, como se fossem comentaristas esportivos analisando uma partida desastrosa. As duas começam a zoar da cara dele, dizendo que o garoto aparentemente se apaixona por qualquer pessoa que ria de uma piada dele por mais de 5 segundos. Durante a conversa, Yamada acaba deixando escapar sem querer a história do ex-namorado de Suzuki, fazendo ela entrar no modo acabou a graça. Enquanto isso, o garoto Taira começa a ficar paranoico ao perceber Nishi e Honda olhando discretamente na direção dele. Ele tá muito convencido de que as duas estão fofocando sobre a existência patética dele. Ele praticamente arrasta Tani para fora da loja, em velocidade máxima. Em outro lugar, Yamada continua tentando arrancar informações do passado amoroso de Suzuki, mas o interrogatório policial é interrompido pela chegada de Satou e Watanabe. Mais tarde, enquanto descansam depois das compras, Taira resolve perguntar para Tani sobre as inseguranças dele em relação a namorar Suzuki. O rapaz fica até meio deprimido por ele ter tocado nesse assunto. Suzuki sempre acreditou que Tani era o tipo de cara que nunca ligaria para as coisas bobas assim. Então fica surpreso ao descobrir que ele também vive cheio de inseguranças escondidas. No dia do festival cultural, Suzuki e seus amigos passam um tempo se divertindo enquanto cuidam do restaurante da turma. E quando chega o segundo dia, Suzuki já está pronta para abandonar o trabalho e fugir pelo festival com Tani. Antes de saírem, ela pede brincando para Tani escrever uma mensagem em sua camisa. Enquanto ele rabisca alguma coisa, Yamada começa a provocar o casal, dizendo que já passou da hora de Tani parar de chamar Suzuki de forma tão formal, já que eles estão oficialmente namorando faz tempo. Pouco depois, os dois pombinhos saem pelo festival, e Suzuki fica completamente animada, arrastando Tani para todo canto. Mais tarde, eles acabam encontrando a garota Nishi no clube de fotografia, e no instante que ela vê os dois, sua ansiedade social ativa no modo máximo. Nishi já fica imaginando que vai ser tratada como uma figurante esquisitona, mas Suzuki começa a fazer tantas perguntas que a garota acaba virando praticamente uma guia profissional de exposição. Depois que eles vão embora, Nishi fica feliz por ter conseguido conversar por tanto tempo sem morrer de vergonha. Só que a felicidade dela dura pouco, porque logo em seguida ela dá de cara com Yamada e imediatamente se encolhe igual uma tartaruguinha assustada entrando no casco. Yamada, por outro lado, fica tão impactado pela fofura dela que deixa o celular cair no chão sem nem perceber. Enquanto isso, de volta à sala de aula, Taira continua se recusando a sair para aproveitar o festival por causa do seu gigantesco complexo de inferioridade
prioridade, mas Asuma consegue convencer ele a dar uma volta. No caminho, o grupo acaba encontrando Hito, que é revelado como ex-namorado de Suzuki. Mais tarde, Suzuki dá de cara com o garoto Hito, e Hito a chama casualmente pelo primeiro nome, deixando Tani desconfortável na mesma hora. Suzuki rapidamente apresenta Hito como apenas um colega da época do ensino fundamental. Logo depois, o clima fica absurdamente estranho, com Suzuki sorrindo igual a NPC bugada, enquanto deseja ser engolida pela terra imediatamente. Ao que tudo indica, Suzuki e Hito eram melhores amigos, até que os colegas começaram a empurrar os dois para um namoro. E na época, o garoto Hito convidou Suzuki para sair apenas na zoeira, mas ela acabou levando aquilo totalmente a sério e aceitou ali mesmo, na frente da turma inteira. Só que depois que começaram a namorar, tudo ficou estranho entre eles. Então Hito encerrou o relacionamento rapidinho e explicou que estava apenas brincando o tempo todo. Após um silêncio dolorosamente constrangedor e vários pensamentos confusos passando pela cabeça dos dois, Hito resolve quebrar o gelo, pedindo para Suzuki voltar a ser amiga dele. Eles batem os punhos para selar a paz e Hito vai embora. Mesmo assim, Suzuki ainda fica incomodada por não ter conseguido agir de forma mais natural. Apesar disso, ela sente como se finalmente tivesse tirado um peso gigantesco das costas, até olhar para o lado e encontrar Tani fervendo de ciúmes. As amigas dela percebem na hora que vem aí uma discussão de nível lendário e fogem rapidamente da cena, deixando Suzuki sozinha para lidar com o namorado tóxico. E pouco depois, ela explica toda a situação para Tani e deixa bem claro que considera ele como seu verdadeiro e primeiro namorado, e não Hito. Mesmo com Suzuki tentando esclarecer tudo direitinho, Tani acaba saindo sozinho de repente, dizendo que precisa de um tempo para organizar os próprios sentimentos. Pouco depois, Hito encontra Yamada e agradece pelo convite para o festival cultural. Ele comenta que graças àquilo, finalmente conseguiu resolver as coisas com Suzuki, mas Yamada fica completamente perdido, porque não fazia ideia de que os dois ainda tinham um climão mal resolvido entre eles. Enquanto isso, em outro canto, Suzuki começa a se culpar pela briga com Tani, enquanto Asuma tenta dar conselhos sobre como consertar a situação sem entrar em pânico emocional. Após pensar bastante, Suzuki finalmente tem uma iluminação divina de protagonista de romance e sai correndo para enfrentar Tani de frente. Observando ela partir naquela velocidade absurda, Asuma fica morrendo de inveja e desejando que sua própria vida amorosa tivesse pelo menos 1% desse caos emocionante. Só que na saída, ela acaba esbarrando em um rapaz e por um segundo imagina que finalmente encontrou o seu príncipe encantado, mas a esperança desaparece imediatamente quando percebe que é só o Taira sendo o bobalhão do Taira. Enquanto isso, Tani está sozinho, remoendo os próprios sentimentos, enquanto pensa em Suzuki e no ex dela. Ele se sente um completo idiota por ter ficado tão abalado e ciumento só por causa da aparição de Hito, mas toda essa espiral de pensamentos negativos é interrompida quando Suzuki aparece do nada, abraça ele sem aviso e começa a declarar todo o seu verdadeiro amor. E depois de listar vários motivos pelos quais gosta dele, Suzuki admite que ainda tem muita coisa sobre Tani que ela ainda não consegue entender, principalmente o fato dele guardar tudo pra si, em vez de dividir seus sentimentos com ela. Só que esse momento romântico deles dois acaba sendo brutalmente interrompido pelos alto-falantes da escola, chamando os dois pra academia. Antes de sair, Tani finalmente confessa que não sente nenhum ressentimento pelo passado de Suzuki, mas odeia o fato de ficar se comparando constantemente ao ex dela, e também ao garoto que ela admirava no passado, já que os dois são tão parecidos em vários aspectos. Suzuki rapidamente pede desculpas por ter feito ele se sentir assim e confessa que também vive insegura, pensando que talvez não seja boa o bastante pra ele. Após finalmente colocarem todas essas inseguranças pra fora, Tani chama Suzuki pelo primeiro nome, de maneira casual pela primeira vez, e ela responde do mesmo jeito. Tendo finalmente quebrado essa última barreira estranha entre eles, os dois voltam ao relacionamento fofinho e meloso de antes, como se nada tivesse acontecido. Após o festival cultural, Suzuki acaba participando de um mini reencontro improvisado dos tempos de ensino fundamental junto com Hito e Yamada. Hito começa a falar com nostalgia sobre como a época do fundamental era muito mais divertida do que o ensino médio. Ele continua lembrando daqueles tempos com tanta emoção que quase começa a chorar na frente de todo mundo, enquanto os outros observam em silêncio, claramente se perguntando se ele tá maluco da cabeça. No dia seguinte, Yamada conta para Taira e também Tani sobre o reencontro, e Taira pergunta para Tani se ele realmente tá tranquilo vendo a namorada saindo com o ex. Tani responde que não liga pra isso e que ficar se preocupando demais só faria ele parecer inseguro e ciumento demais. Em seguida, Taira quase pergunta para Yamada se ele finalmente avançou na sua própria vida amorosa, mas desiste no meio do caminho, porque percebe que o assunto é muito constrangedor. A cena então volta para o festival cultural, onde Yamada visita o estúdio fotográfico da garota Nishi. Um silêncio absurdamente desconfortável toma conta do lugar, deixando Nishi tão nervosa que parece prestes a evaporar. Depois de reunir toda a coragem que existe dentro do seu corpo, ela tenta começar uma conversa, só que Yamada fala ao mesmo tempo. Nishi então trava do nada e deixa ele falar primeiro. Yamada começa pedindo desculpas por ter sido insistente demais com ela. Depois
que Taira comentou que Nishi talvez estivesse se sentindo pressionada pelas investidas dele, Nishi também resolve se desculpar, quase sem conseguir respirar de tanto nervosismo. Ela confessa que fica surtando internamente toda vez que precisa responder às mensagens de Yamada, deixando o rapaz completamente sem reação. Após ouvir aquilo, Yamada percebe que os dois são praticamente opostos completos. Então ele conta que sempre fica feliz quando recebe mensagens dela, e justamente por isso nunca perde tempo pensando demais no que responder. Yamada então tenta convencer Nishi a relaxar mais perto dele, e até começa a dar algumas dicas absurdas sobre como conversar normalmente com as pessoas. Os conselhos são tão ridículos que Nishi acaba dando risada sem conseguir se controlar. Antes de ir embora, Yamada faz ela prometer que os dois vão conversar mais na escola, principalmente quando se encontrarem pelos corredores, e depois Taira continua sofrendo silenciosamente observando a vida amorosa de Yamada, mas ainda sem coragem de tocar no assunto diretamente. Tani percebe Yamada olhando discretamente para os lados e pergunta se ele está esperando alguém aparecer, mas Yamada diz que não na velocidade da luz, e no caminho para casa, Taira começa a comparar a vida amorosa feliz de todo mundo com a própria situação miserável digna de protagonista secundário rejeitado. E bem quando decide esquecer seus problemas ouvindo música, Suzuki aparece do nada, falando sem parar e destrói completamente o momento de paz dele. Pouco depois, Tani também aparece, e Suzuki recomenda que todos vão até o trabalho de Taira para tomar sorvete. Ele tenta recusar, mas a insistência absurda de Suzuki derrete sua rejeição, obrigando ele a aceitar o papel de anfitrião sem qualquer chance de fuga. No dia seguinte, Nishi vê Yamada na escola, mas trava completamente na hora de cumprimentá-lo primeiro. Só que no instante que cria coragem, Yamada acaba falando antes dela. Enquanto caminham para a aula, os dois encontram Honda, que fica totalmente chocado ao ver Nishi andando junto com o garoto sem entrar em um estado de pânico e vergonha. Depois, quando ficam sozinhas, Honda pergunta diretamente o que Nishi sente por Yamada. A resposta faz Honda começar a suspeitar que ela entrou sem querer em um mangá maluco, sem avisar ninguém. Nishi então começa a falar sobre como seu coração quase explode toda vez que vê Yamada. Honda tenta ajudá-la, dando vários conselhos sobre como lidar com esses sentimentos. Nishi decide que vai treinar conversar com ele sem entrar em pânico a cada 5 segundos. Honda apoia totalmente a amiga e promete ajudá-la nessa batalha lendária contra a própria timidez. Mais tarde, Nishi e também Tani saem juntos do turno da biblioteca, só que na saída, uma peteca acerta bem na cabeça de Tani do nada, e eles descobrem que Suzuki e seus amigos estavam brincando ali perto, enquanto esperavam para acompanhá-los até em casa. O grupo inteiro segue junto conversando, mas a simpatia exagerada e energética de Suzuki acaba deixando Nishi nervosa de novo, fazendo ela começar a pensar demais em cada mínimo detalhe da conversa. Quando o assunto finalmente para de girar em torno dela, Nishi consegue relaxar um pouco e começa a dar risada baixinho das piadas do grupo, até perceber que Yamada acabou flagrando ela dando risada de novo. Pouco depois, a conversa muda justamente para Yamada, e Nishi acaba soltando mais algumas risadinhas sem querer, chamando a atenção dele outra vez. Furioso, Yamada pergunta o motivo dessas risadinhas aleatórias, e Nishi, completamente nervosa, admite que está tentando mudar esse hábito estranho dela. Mesmo assim, Yamada diz a ela para não mudar a melhor parte da sua personalidade, deixando Nishi completamente sem jeito. E nesse instante, Satou entrega um desodorante estiloso para Yamada, e a reação exagerada dele faz Nishi cair na risada mais uma vez. Vendo ela tão feliz, Yamada abre um sorrisão para a garota, quase causando um ataque cardíaco nela na mesma hora. E no dia seguinte, Nishi encontra Tani e fica toda orgulhosa por finalmente conseguir cumprimentá-lo normalmente. Só que a felicidade dela dura pouco, porque assim que vê Yamada vindo na sua direção, ela ativa o modo flash e foge dali em velocidade máxima, deixando até Suzuki confusa. Suzuki então pergunta na lata sobre o que Tani estava conversando com Nishi, e ele responde muito calmo que eles só trocaram cumprimentos. E depois Suzuki volta a falar da garota Nishi, fazendo Tani começar a suspeitar que ela esteja entendendo alguma coisa errada. E durante o almoço, ele pede conselhos para Taira, e o rapaz diz que Suzuki talvez esteja com ciúmes, mas Tani se recusa a acreditar que uma garota tão alegre e despreocupada como ela teria ciúmes de um cara comum como ele. Tani tenta arrancar mais conselhos de Taira, só que Asuma aparece do nada e assusta os dois, fazendo eles quase pularem da cadeira. Após a aula, Suzuki pergunta sobre o turno de Tani na biblioteca, claramente insinuando que ele vai passar mais tempo com Nishi. Mas antes que ele consiga perguntar se tem algum mal-entendido acontecendo, as amigas dela chegam carregadas de presentes e roubam toda a atenção da garota instantaneamente. Enquanto isso, durante o turno na biblioteca, tanto Tani quanto Nishi ficam presos nos próprios dramas amorosos, em silêncio. Quando o expediente termina, os dois saem dali ainda tentando encontrar uma solução para os próprios problemas. Nishi decide parar de fugir de Yamada.
enquanto Tani resolve conversar diretamente com Suzuki, em vez de continuar criando teorias malucas na cabeça. E lá fora, eles encontram Suzuki, brincando com bolhas. O garoto tenta falar com ela rapidamente, mas Suzuki simplesmente passa reto para ir conversar com Nishi. Suzuki incentiva Nishi a brincar com Yamada, e ela aceita toda feliz, enquanto Suzuki observa tudo com um sorriso suspeito e maligno no rosto. É então que descobrimos que no caminho para casa no dia anterior, Suzuki percebeu que Nishi e também Yamada estavam praticamente flertando. Ela também lembrou que Yamada estava interessada em alguma garota misteriosa. Então, quando viu Nishi fugindo mais cedo, finalmente juntou as peças e decidiu assumir o papel de Cupido, o oficial da relação. Enquanto observa os dois aproveitando a companhia um do outro, Suzuki fica orgulhosa da própria obra-prima. Já o garoto Tani morre de vergonha quando finalmente entende por que Suzuki estava tão interessada em Nishi o tempo todo e não preocupada e com ciúmes dele. E é com isso, molecada, que a gente chega no finalzinho de mais uma parte, que é a continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.